pegar nossas Bíblias, portanto, e também o livro Nascidamente, e vamos continuar a nossa leitura. Estamos na página 52, no capítulo 4. O tema do capítulo 4, Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Na página 52, portanto, onde nós paramos, vamos dando aqui seguimento. E para que nós possamos seguir sem nenhum embaraço, vale a pena lembrar que o tema que nós estamos discorrendo, que é o primeiro tema de uma série de 8 temas que se trata neste livro, é sobre Satanás, Mas não é aquela visão dogmática do diabo como o cristianismo, em toda a sua história, tem apregoado. Então, para que fique claro, o nosso posicionamento é simples e seguro. Simples porque nós não negamos absolutamente a existência possível de um primeiro ser criado e caído, não é? Ou seja, é certo que todas as coisas têm o seu começo, seu princípio. A Escritura fala de um querubim que, num dado momento da sua existência, ele caiu, se tornou Satanás, no sentido próprio da palavra, se tornou adversário de Deus. E esse querubim se tornou o diabo, no sentido próprio da palavra, que quer dizer opositor, acusador, aquele que encara o outro frente a frente, cara a cara, olho no olho, aquele que se põe na ponta dos pés para desafiar o Criador, aquele que se faz inimigo de Deus. Nesse sentido, nós entendemos que quando a Escritura fala desse querubim, e aí deve-se compreendê-lo exatamente que, enquanto criatura, ele é um querubim, apenas um querubim, como enquanto criaturas nós somos homens, nada mais além disso. Agora, ao se tornar Satanás, fala-se, portanto, de um estado de consciência, perfeito? Não há Satanás enquanto criatura. Não existe nenhuma criatura dentre todas as que Deus criou que seja diabo em natureza, não é? Existe Satanás enquanto uma criatura originalmente criada por Deus, que no seu estado de consciência e de coração se torna um opositor de Deus, aquele que se opõe frontalmente a Deus. Nesse sentido, a Escritura, ao se referir a esse querubim, o chama de o pai da mentira. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque quando diz pai, quer dizer originador, o primeiro. Torna-se ele o arquétipo do mal, no sentido da revelação que nós, humanos, nessa terra, temos acerca do mal. Ele se torna o protótipo, o arquétipo, o primeiro, o pai, o originador, o início. E quando diz pai da mentira, é porque a mentira é a base de toda e qualquer rebelião. Não existe rebelião que não nasça da mentira, que não tenha a mentira por fundamento. Até porque quando porventura alguma criatura vê algum erro, agora estamos falando no plano da humanidade, não em relação ao divino, mas quando alguém, um servo, um discípulo, ele vê algum erro no seu superior, no plano da hierarquia espiritual, não da hierarquia humana de força e violência, mas no plano das relações somente. Se há bondade no coração do servo, do discípulo, ele certamente irá procurar o seu superior, a sua autoridade, e vai expor com o coração aberto, disposto a ser convencido de que não é daquele modo, ou disposto a ajudar aquele que precisa de ajuda. Esse é um coração limpo, um coração puro, um coração simples. Então, quando a rebelião, ela se funda em uma série de erros, de enganos, de mentiras, que inclusive se tornam as suas narrativas para tentar fundamentar o seu ato de rebelião. Então, Satanás, ele, o pai da mentira, o primeiro que se funda na mentira para se levantar contra o Criador,
e que agora começa a difundir a sua mentira, o seu engano. Por isso que lá em Ezequiel capítulo 28 diz: na multiplicação do seu comércio, não é? Ou seja, na medida em que agora ele começa a vender um produto, entenda isso metaforicamente, ou seja, ele começa a vender a sua imagem em detrimento à imagem de Deus. Ele começa a vender o seu caráter em detrimento ao caráter de Deus. E aí, o texto de Ezequiel é um texto muito feliz quando usa a palavra metafórica na multiplicação do seu comércio. Porque o comércio é essa arte de barganhar, não é? Se apresenta um produto e o seu sempre é o melhor produto. Nenhum vendedor diria, quando eu digo nenhum, é grosso modo, né? Certamente deve haver aqueles que fazem, mas na maioria das vezes não fazem, mas omitem. Mas de todo modo, a regra geral, me parece, é que o meu produto é sempre o melhor, embora não seja, não é? O meu produto é sempre o mais durável, é sempre o mais eficaz, é sempre em detrimento ao outro produto. A palavra comércio tem essa ideia dessa relação da barganha. Então imagine agora esse Lúcifer propagando aos céus, propagando aos anjos de Deus e posteriormente propagando aos homens, vendendo a sua própria imagem como aquele que estava ali para salvar as criaturas das mãos ou das garras de um Deus mentiroso, de um Deus, digamos assim, covarde, um Deus medroso, porque esse Deus teria, segundo a mentira de Satanás, teria medo de que as suas criaturas fossem de fato livres, porque uma vez que elas se descobrissem livres, elas não mais prestariam adoração, nem louvor, nem serviço ao Criador. E me parece que em certo sentido, não se escandalizem, Satanás estava meio certo, não é? Não quanto ao caráter de Deus, mas na argumentação de que me parece que a liberdade faz mal para aqueles que não amadureceram em suas consciências ainda. A própria experiência humana me parece provar isso. Não poucas pessoas, ao se depararem com a liberdade, deixam de prestar serviço. Isso por quê? Porque passamos toda a nossa vida e a nossa cultura, que é o acúmulo de tantas culturas anteriores, ensina às pessoas que devemos fazer algo pelo outro, desde que tenha um retorno, uma volta. Ou seja, as pessoas servem a Deus por medo, servem a Deus por ganância, servem a Deus por barganha. Quando se veem livres de todas essas coisas, porque o Evangelho nos liberta de qualquer relação que não seja na base do conhecimento e do amor, as pessoas, me parece, é o que nós vemos na experiência, não poucas pessoas perdem a força e perdem o empenho de servir a Deus e se tornam escravas de si mesmas, não é? Se é que não já eram escravas de si mesmas, mas agora continuam a ser escravas de si mesma no outro sentido. Antes servia porque, sendo escrava de si mesma, queria a sua própria preservação. Agora, sabendo que não deve mais prestar obediência, nem serviço, nem adoração, que não seja voluntária, a pessoa fala: por que eu haveria de prestar tal serviço, tal obediência e tal amor? Não é sem razão que o capítulo 5 de Romanos, se bem abordado, se bem explanado, se bem apresentado, com outras fundamentações também da própria Escritura, os cristãos se espantam e começam a te acusar de liberal e te acusar de universalista. E quando tem a pergunta, quando tem a oportunidade, perguntam: vocês são universalistas? Eles querem dizer com isso: vocês acreditam que Deus vai salvar todo mundo? Universalista é que o alcance da salvação é universal. Por que elas fazem tal pergunta? Ora, porque se chegar a tal conclusão, você fatalmente entenderá que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. E isso, embora seja uma mensagem defendida pelos cristãos, mas não é por eles aceita. Eles pregam a graça,
Mas se levada a graça ao pé da letra até o final, eles falam, não, a graça não é tão graciosa assim. Lembrando que o nosso conceito de graça não quer dizer de graça, mas também não quer dizer pago, né? Quando fala graça, quer dizer, Deus olha para o pecador e o vê condenado pelos seus próprios pecados. Deus olha para o pecador e o vê indigno de qualquer benevolência. Ou seja, o homem de si mesmo não tem certamente a dignidade, e aí o homem de si mesmo não tem de si mesmo, né, nenhum direito, e nada no homem poderia atrair alguém para usar com ele de benevolência. Mas Deus é benevolente, Deus é gracioso, independentemente de o homem merecer ou não. E aí Deus fala, eu vou te salvar, eu vou te salvar. E Deus então entra na história para salvar o homem. O verbo que é Deus se faz carne, se faz homem, para como homem abrir caminho na consciência humana. E a partir de então, da sua morte e ressurreição, enquanto o Espírito Santo, Deus está trabalhando intensificamente para mostrar ao homem, para revelar ao homem, para dar o conhecimento da verdade ao homem, transformando o homem, curando o homem e conduzindo o homem de volta a Deus. E tudo isso, porque salvação não é um passaporte para o céu, salvação é toda uma ação de Deus no homem, e um longo processo em que essa ação é atuante no homem. É Deus salvando o homem judicial e organicamente, sem que o homem mereça, nem antes, nem durante e nem depois de todo esse processo. Ou seja, o homem não era digno da salvação, continua sem ser e será eternamente indigno da salvação de Deus. Então a salvação é unicamente pela graça de Deus. Então, quando alguém pergunta se somos universalistas, eles querem saber, então quer dizer que Deus vai salvar a todos? Porque no fundo dos seus corações, embora eles falem da graça, mas eles querem acreditar nas suas próprias contas diante de Deus alguma justiça própria, algum bem, não é, que ele próprio tenha feito. Então é nesse sentido e somente nesse sentido, que eu disse que no argumento de Satanás, lá no início, contra Deus, não contra o seu caráter, mas ele dizia que se o homem se tornasse livre, não haveria necessidade, uma vez livre, perfeito, de se adorar o Criador. Isso não é uma verdade, mas se torna uma prática, e isso se torna, podemos colocar, verificável na existência daqueles que se rebelam contra Deus. Tornam-se deuses a si mesmos, fazem-se deuses a si mesmos. E agora, para que este homem tenha o coração revertido, ou melhor, convertido para a verdade, para que ele possa conhecer a Deus, saber quem Deus é. Essa é a grande questão e é o grande ponto da salvação. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala que a vida eterna consiste em conhecer o Pai e ao Filho. Então, se não conhecer o Pai, a salvação não se efetua. Então é primeiramente conhecendo a Deus, sabendo do seu caráter, da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da verdade, não é? Que é tudo aquilo que Ele é na sua natureza. E agora então, conhecendo-o, o homem passa a amá-lo, E agora que o homem ama a Deus e o conhece como Deus, agora esse homem pode agora reconhecê-lo como Deus. E reconhecê-lo não é conhecer uma segunda vez, mas significa dar ao Criador o lugar que lhe é devido, único e exclusivo. Dar a Ele o louvor devido, a glória devida e o serviço devido. E agora, portanto, essa criatura que assim serve a Deus, serve de modo adequado. Mas voltando ao ponto, o querubim caído, Satanás porque é adversário, diabo porque opositor a Deus, se põe agora a propagar as suas mentiras. E ele conquista muitas consciências de anjos e consciências de homens. A humanidade é a prova, como toda ela está contaminada com as mentiras de Satanás.
De modo agora que quando essas criaturas, anjos ou homens, aceitam o argumento de Satanás, as suas mentiras, e não aceitar no plano meramente objetivo, mas recebe para dentro de si essas verdades, melhor, essas mentiras de Satanás, e permite que tais mentiras constituam o nosso ser, agora todos estes se tornam, essas muitas consciências juntas, tornam-se uma só consciência. Na verdade, é um estado de consciência comum que faz agora de Satanás não somente um querubim caído, mas agora um Satanás coletivo, né? Um diabo coletivo, uma consciência caída coletiva, que é o império das trevas. Aqui no Apocalipse vai ser chamado de o grande dragão vermelho. Daí a explicação de como a serpente, que é Satanás, a antiga serpente, vem a ser no Apocalipse o grande dragão vermelho. Ela cresce, se desenvolve, engorda e vira uma fera, né? No Apocalipse, como é o final de todas as coisas, mostra como esse império das trevas, essas consciências coletivas caídas, que se tornaram um grande complexo contra Deus, está ali para fazer frente a todos os propósitos de Deus. Perfeito? Mas continuando na nossa leitura, seguindo adiante, página 52, segundo parágrafo de baixo para cima, onde diz: por sua vez, encontraram? Por sua vez, o discurso coletivo dessa consciência, aí você dá uma pausa só para eu explicar. Nós temos explicado até então que a consciência caída, que foi gerada em Lúcifer, ela se expandiu em muitas consciências. Estamos falando, portanto, da natureza, né, da consciência caída coletiva, ou da natureza do diabo. O que é o diabo efetivamente? Não é um ser, uma criatura. Não é o Lúcifer. Lúcifer é participante e talvez o primeiro dessa grande história dessa consciência. Então entenda, o diabo no sentido mais específico da Escritura é uma consciência. Então estamos falando da natureza dessa consciência, se é que se pode usar a palavra natureza para se referir a um estado de consciência. Então, na verdade, filosoficamente falando, não seria adequado usar o termo natureza, porque natureza vem de natural. Natural quer dizer conforme fora criado, né? Na sua originalidade, antes de ser contaminado por qualquer coisa. Nesse sentido, não há nada na natureza chamado diabo, porque tudo que foi criado por Deus, e tudo o que Ele fez é bom. Perfeito? Tem vezes quando a gente usa a palavra meio equivocada, mas dá certo no final. Então estamos falando do conceito dessa consciência coletiva. Satanás é uma consciência coletiva. Eu sei que alguém vai pular da cadeira ou do sofá, se estiver em casa, vai dizer: então o Satanás, o Lucifer, o bicho ruim lá, o tal do Lucifer, do querubim caído, ele se tornou muito sem graça agora. Ele ficou só uma parte nessa grande consciência. E você queria dar qual valor para ele? Quando você quer dar um valor maior do que o que ele tem, é porque você quer responsabilizá-lo, né, pelos seus próprios erros. Ou seja, você quer culpar alguém pela sua maldade, você quer culpar alguém pelos seus erros, pelas suas decisões equivocadas, pela sua negligência, né, pelo seu ódio, pela sua violência. Você quer dizer, eu fiz, mas não foi bem eu, foi ele, né? Mas desde Gênesis 3, do começo, está lá claramente. Deus fala: Adão, o que foi que você fez? Aí o que ele responde? Senhor, a mulher que tu me deste. Então ele tem que culpar alguém. Naquele texto lá de Gênesis 3, a mulher era culpada para Adão. Aí Deus se dirige à mulher: e você, mulher, o que fizeste? Ela fala assim: a serpente que tu criaste. Agora o culpado já era Deus. E a serpente, coitada lá, que era só uma cobra no
no texto, o texto é um texto mítico, é um texto metafórico. Se você imaginar a cena do ponto de vista literal, Deus olhou para a serpente, falou com ela que ela ia rastejar, ela ficou só assim com a linguinha para fora, não falou mais nada, porque cobra não fala. A serpente falou, não falou, para de bobagem. Mas se a mula de Balaão falou, por que a serpente não falou? Gente, vamos ler a Escritura e vamos compreendê-la quanto ao seu significado, não quanto ao seu significante. A serpente é só o significante daquilo que se quer dizer, daquilo que ela significa. Perfeito? E a prova disso, e para quem está meio nervoso comigo, é exatamente Apocalipse 12:9, quando é dito: pois a serpente, o diabo, vírgula, quem é? Aí vem um apóstolo explicativo para dizer quem é a serpente: o diabo, vírgula. Então, para quem sabe o que é um apóstolo explicativo, o apóstolo explicativo vem aqui em seguida para dizer: a serpente, não animal, não bicho, não réptil, mas o diabo. Quando a Bíblia diz serpente, entenda-se diabo. E ainda que você entenda que o diabo seja somente um, não vamos debater o assunto, mas Lúcifer não era serpente, era um querubim. Serpente, portanto, simbólico. Perfeito, pessoal? Então, claro está, no primeiro momento dessa nossa leitura, que estamos falando dessa consciência coletiva. Lúcifer vai levar muita paulada, tenha certeza disso, certo? Mas somente pela sua responsabilidade de difusor das mentiras contra o Altíssimo, que para mim já é grande coisa. Mas a partir do momento que qualquer outra criatura se alia a ele, se torna um de seus anjos, um de seus emissários, um de seus difundidores, um de seus braços, um dos seus ramos para levar ao lugar mais longe possível a sua maldade. Tal pessoa, tal ser, tal criatura se torna tanto quanto ele, quanto a consciência, ao estado de consciência. Agora, essa serpente, essa grande serpente que é o grande dragão, tem um discurso, sim ou não? Tem um falar. E, inclusive, é acerca do falar da serpente que a Escritura nos adverte. Observa que a queda do homem, lá em Gênesis 3, se dá dentro de um diálogo. Então veja como a Escritura coloca: a serpente disse à mulher, e a mulher disse à serpente, e a serpente retrucou a mulher. Então é nessa conversa, é nesse diálogo, é sobretudo na voz da serpente, no falar da serpente, que a mente de Eva é afetada, é alterada, e então uma nova consciência é gerada, uma consciência anti-Deus, uma consciência anticristo, uma consciência caída é gerada dentro dela. Então, voltemos a nossa atenção para o falar da serpente. Então, diz na página 52, segundo parágrafo de baixo para cima: por sua vez, o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no Apocalipse falso profeta. Queridos, temos que parar por aqui e pensar e desconstruir algo. Vamos lá. Assim como a serpente, o dragão, é uma consciência nas criaturas de Deus, e lá em Apocalipse era chamado grande dragão vermelho, o Apocalipse também fala de um falso profeta. E o pior, qual é a mensagem do falso profeta? Vamos pensar devagarzinho, não tem problema se nós ficarmos só por aqui. Vamos pensar. Vocês, sem olhar na Bíblia, ou não que vocês não devam olhar, mas antes de vocês olharem, tentem responder. Depois vocês procurem no Apocalipse capítulo 13, e lá estará o que nós diremos aqui, tá bom? Porque depois alguém faz o corte só aqui e diz, tá vendo? Sem olhar na Bíblia, ele diz, não olhem na Bíblia, não tem nada a ver. Quero dizer, só para testar a sensibilidade e a memória de todos vocês. Todo mundo fala do Satanás, não fala? Do anticristo, falso profeta. Quando dizem assim, eles sempre estão pensando no Satanás enquanto um rato solto no universo, uma ratazana velha. Sim ou não?
Aí falam do anticristo, um camarada que vai nascer, que virá e que fará as maiores desgraças na terra. Um camarada sozinho, diz que vai fazer uma desgraça total na terra. Eu não sei que desgraça maior pode ser feita além do que já tem, né? Complicado. Mas tudo bem, mas pensam no indivíduo. E agora quando diz do falso profeta, pensam no outro indivíduo, numa pessoa. O que é um grande erro. Qual é a mensagem mesmo do falso profeta? Eu vou criar aqui essa situação, mas nós vamos poder desenvolver isso mesmo lá na frente, a leitura do nosso livro, perfeito? Quando falarmos do selamento dos filhos de Deus e do selamento da besta, dos 666 na testa. Mas já agora vamos pensando. Temos lá no Apocalipse uma besta, cuja imagem, perfeito? Não é cuja escultura, e nem imagem de escultura, cuja imagem é colocada dentro do santuário de Deus. E agora o falso profeta, a serviço da besta, presta-lhe o serviço pregando, propagando. Ele traz uma mensagem para o mundo, dizendo aos homens e mulheres, a ricos e pobres, a grandes e pequenos, a escravos e livres, ou seja, ninguém escapa da sua mensagem. E a mensagem dele é: vocês vão falar? Não? Não vão falar, né? Vocês vão falar assim, mas só isso? Mas é o falar primordial desde o início. Que todos os homens, grandes e pequenos, escravos e livres, homens e mulheres, pequenos e grandes, adorem a imagem da besta. E aí agora, como é que se entende isso de modo geral? Vamos lá. A cristandade entende que vão fazer uma imagem de escultura, como esses bonecos que tem por aí, esses manequins, mas não sei se vai ser de ouro, de que vão fazer uma imagem esculpida, segundo se entende. Vão lá em Jerusalém, onde terá supostamente, assim eles dizem, assim a cristandade pensa, vão colocar essa imagem, esse ídolo, dentro lá do santuário, e agora vai ter um homem dizendo para todo mundo da terra: vocês devem adorar a imagem da besta, aquela imagem que está lá dentro do templo. É assim que eles dizem. E aí você fica pensando: puxa, mas como isso é possível? Não é? Como isso é possível? Todos irão para lá? O mundo inteiro irá para lá? Se prostrar diante dela? Não, basta que onde quer que você esteja, você preste-lhe reverência. Em que sentido? De que maneira? Como isso é possível? Controlar essa adoração? De que maneira essa pregação pode ter êxito? Como pode agora todo mundo adorar uma imagem de escultura? Mas lembre-se, a grande mensagem da serpente, que agora no Apocalipse é divulgada pelo falso profeta, é que todos devem adorar a imagem da besta. Quando nós falarmos o que é a imagem da besta, e como ela é gerada, e como ela é colocada dentro do santuário de Deus, e como já agora, neste exato momento, há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas prestando-lhe culto e adoração, porque amam a besta, adoram a besta, e a besta é preservada diariamente, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ano e etc. A serpente, ela não somente é adorada, é amada, é desejada, mas nós lutamos por preservá-la. Até que aparece o Cristo e diz: se alguém ama a seu pai, a sua mãe, ao seu filho, ou quem quer que seja, ou a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. O Evangelho requer que você não ame nada acima do próprio Deus. Está lá já no Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, ouça, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças.
Por isso que a síntese da lei e dos profetas é o amor. E esse amor é, sobretudo, amor a Deus. E só pode ser amor à criatura, aos nossos semelhantes, se for amor a Deus. A condição de amarmos o semelhante é amando a Deus. Então, vão guardando essas informações aí, porque a leitura orgânica da Escritura é exatamente você ler o Apocalipse, vamos colocar como exemplo, por ser um livro muito denso, muito complexo, e você conseguir perceber que aquela mensagem é verdadeira e ela está acontecendo, não do modo como se leem por aí, mas do modo como a própria Escritura ensina que é. A seu tempo nós vamos demonstrar isso claramente. Mas continuando a leitura, diz: por sua vez, o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no Apocalipse falso profeta. E a ação contra os propósitos divinos, inspirada na consciência pela palavra do engano, chama-se anticristo. Tem que ler isso aqui 10 vezes, para começarmos a entender o sentido. Olha os conceitos que aqui nós temos. O discurso, a fala, a pregação, a mensagem dessa consciência coletiva, a mensagem de Satanás. Satanás tem uma mensagem, tá? Saibam disso. Essa mensagem se chama falso profeta. Falso profeta é a voz. A voz de quem? A voz de Satanás, do dragão. Certo? Essa voz profética dessa consciência caída se chama falso profeta. E a ação contra os propósitos divinos, ou seja, você ouve a mensagem de Satanás, o discurso de Satanás, suas ideias, você assimila tudo isso, e agora porque você assimilou, você procede, porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos palavras. O universo é palavra. O verbo em quem tudo está criado, que tudo sustenta, Aquele que criou, ele próprio é a palavra de Deus, Palavra. Você é palavra. Eu não me refiro ao seu corpo, mãos, pés, dedos, olhos, cabelos, porque isso não é você. Esse corpo é só o invólucro material mediante o qual você contata o mundo físico. Tanto é que quando o camarada morre, a pessoa vai ao sepultamento da pessoa e fala assim: onde está o corpo? Não diz onde está o fulano. Diferentemente de Jesus Cristo, quando procurado pelos emissários de Marta e Maria, lembram? Que foram lá: Jesus, Marta e Maria te chamam, porque Lázaro está doente, ele vai morrer. Jesus disse: não, Lázaro não vai morrer, não vai morrer. Aí Jesus continuou indo na direção oposta, até que depois de 4 dias ele volta. Quando volta, Lázaro está morto. Os discípulos disseram: Jesus, Lázaro morreu. Jesus disse: Lázaro não morreu, ele dorme. Então para ele não estava morto. Quando ele chega lá, Jesus pergunta o que para Maria e Marta? Onde está o corpo? Não, ele diz: onde está Lázaro? Porque para Jesus, Lázaro apenas dormia. Perfeito? Mas para nós, meros mortais, nesse plano passageiro da temporalidade, presos no tempo, cegos quanto ao mundo espiritual das realidades divinas, cegos à verdadeira vida e à verdadeira existência, perguntamos: onde está o corpo? Não é assim que acontece? Onde está o corpo? Porque ali está certamente somente a matéria, só a carcaça. Então veja que essa voz do falso profeta vai dizer exatamente que nós precisamos prestar adoração a essa besta. Quando eu digo que nós temos que pegar esse trecho e ler 10 vezes, é porque aqui diz muita coisa, tem muitos significados, que precisamos assimilar ponto a ponto. Só para vocês verificarem. A ação lá no finalzinho, a ação contra os propósitos divinos, inspirada na consciência pela palavra do engano, chama-se anticristo.
Então a mensagem vem, você ouve, você absorve e algo é gerado em você, uma consciência, um modo de ver, um modo de compreender, um modo de perceber e, consequentemente, um modo de ser. Então, quando eu falo você, não me refiro ao seu corpo, eu me refiro à consciência, aquilo que governa todas as tuas ações. Já observou que, em vez em quando, nós procedemos contrário à nossa consciência e fala, rapaz, ali não era eu, não é possível. Porque você em algum momento fugiu daquilo que você era. Então, se o que a Bíblia chama de falso profeta é a voz do engano, o que é o anticristo? É essa consciência gerada pela voz do engano, que agora vai agir. E em todas as suas ações, essas ações são todas anti-Cristo, contrárias a Cristo. Por isso que o selo da besta, nós veremos isso a seu tempo, ele é posto na testa, né, ou na mão direita, porque é consciência e ação. Aquilo que é gerado na sua consciência pela voz do engano, falso profeta, te levará a viver, a proceder, a agir segundo essa consciência, o selo na mão, na sua ação, ou seja, na consciência, você pensa, percebe, interpreta, sente como um anticristo e age contrário a Cristo, não é? Não contra o Cristo histórico. O que mais tem de anticristo são pessoas que se dizem pró-Cristo, a favor de Cristo. Não é porque você diz com os lábios que é a favor de Cristo, que você de fato é. Não. Bobagem. O que define se você é a favor de Cristo ou contra o Cristo é o seu modo de vida. É aquilo que você faz. Aquilo que você diz não tem tanta importância. Lembra da parábola de Jesus que ele conta que um pai tinha 2 filhos? E ele diz ao primeiro filho, vá ao campo trabalhar. E o filho diz, irei, papai. Só que dizendo que iria, não foi. O segundo filho diz, não irei. Eu acho que é o inverso, né? Mas no final vai dar do mesmo lugar. Vamos tira primeiro e segundo, coloca. Um disse que iria e não foi. O outro diz que não iria, mas refletindo foi. Qual dos dois que prestou ao pai verdadeira obediência? O que dizendo que não ia foi. Este procedeu corretamente, né? No ímpeto disse que não iria, mas refletindo falou, não, meu papai precisa de ajuda e eu vou trabalhar para ele, e foi. Então aquilo que nós professamos é bobagem, com os lábios. Agora o que professamos com o coração, isto sim. Então observa que esse parágrafo aqui, ele já antecipa algumas questões que nós veremos mais na frente do livro. O parágrafo diz, por sua vez, o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no Apocalipse falso profeta. E a ação contra os propósitos divinos, inspirada na consciência pela palavra do engano, chama-se anticristo. Assim, atenção, o espírito de adversidade, primeiro. 2, o discurso do engano. E 3, a ação contrária ao espírito divino, constituem a trindade satânica, o arqui-inimigo do eterno, que será finalmente vencido por Deus no último dia. Não é? Então nós temos aí claramente Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, aquela trindade satânica que apresenta o Apocalipse. Não é algo extraordinário. Todos esperam o Satanás do Apocalipse, o dragão, a besta que emerge do abismo, do mar, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, como coisas extraordinárias. E não sabe que essas coisas estão desde o começo do mundo, enquanto semente no coração dos homens. Essa semente está crescendo, avançando, se desenvolvendo. E eu creio, particularmente, que nós estamos já na fase da produção dos frutos e do seu amadurecimento. Eu creio que nós estamos vivendo do tempo da manifestação da trindade satânica. O grande dragão vermelho, que é Satanás, a besta que emerge do mar, que é o anticristo,
e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Então, são forças de consciência, Satanás, são forças do discurso, que é o falso profeta, e são forças da ação, do viver, do proceder, que é o anticristo, que estão ganhando agora o seu amadurecimento. Então veja que quando nós falamos de Satanás, não é coisa pequena de que estamos falando. Não é uma ratazana solta no universo. Se o problema do universo, de Deus e dos homens fossem só uma ratazana solta no universo, seria o Satanás, esse querubim aí que vive por aí correndo, segundo dizem, quão fácil seria de solucionar o problema? É simples. Deus criaria uma ratoeira espiritual, capturaria a ratazana, pronto. Todo o problema está solucionado, né? Tudo está resolvido. Por que será? E essa é uma pergunta que você precisa fazer todos os dias para você. Por que será que depois de 2000 anos da morte de Jesus na cruz do Calvário, já se vão 2000 anos, depois de tanta história de sangue, de violência, de morte, Jesus ainda não voltou? Que pergunta extraordinária. Porque alguém poderia dizer, alguém poderia orar, né? Chorando em lágrimas, Senhor, volta, Jesus. Pelo amor de Deus, olha a situação do homem, olha a situação da tua igreja, olha a situação dos governos em todo o mundo, da pobreza, da miséria, da fome, da desgraça, da mortandade, das epidemias, das pandemias, das doenças, tanto sofrimento. E a impressão que dá é que Deus está de boa. Está de boa. Não é Ele que está no tacho. Nós estamos no tacho. Ele está, conforme dizem, sentado no trono. Ele está sentado no trono, mas dizem que ele está sentado num trono. Dá para entender a diferença? Ele está assentado no trono. Dizer isso é dizer que ele está no governo. Não tem trono. Eu ouvindo essa semana um debate numa rádio aí, eu fico pensando, Jesus, onde é que está a razão? Homens sábios, estudados, falando, discutindo trindade, né? Aí o que acreditava da trindade dizia que no céu tem 2 tronos. Um sentado o Pai, e à direita do Pai um outro trono onde senta Jesus, o Cristo. Aí o que não acreditava na trindade, falou aí, e cadê o trono do Espírito Santo? Faz sentido no debate, né? Faz sentido, porque se a trindade são 3 e tudo são Deus, então está faltando um trono aqui, porque tem alguém que está desempregado aí, né? Tem alguém que não tem trono. Mas ele poderia dizer, não, mas não tem trono por enquanto, não é porque está na terra, lá na obra dele. Quando ele voltar para cá, vai ter o trono dele aí. De todo modo, aquele que acreditava que só tinha um trono, ou melhor, que não havia trindade, só havia um Deus, ele dizia, não, no céu só tem um trono. Aí entra o Alexandre e diz, não tem nenhum, nem 2 e nem 3, não tem trono. Helme, que igreja você está, hein? Que igreja você está? O pastor Alexandre da sua igreja dizendo que não existe trono no céu, não tem trono, e nem está sentado. Como assim? Você ficou maluco, Alexandre? Você agora chegou no cúmulo do absurdo. Vou citar os textos bíblicos para que o Alexandre, que não lê a Bíblia, fique sabendo que tem trono. Primeiro que em Isaías disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Isaías 6. Mas vamos para Apocalipse capítulo 4, versículo 1. João, arrebatado para o céu, diz que entrando ele disse, e eu vi, e eis um trono, e nele alguém assentado, por sobre a sua cabeça um arco-íris, não é? E aí, se você continuar a leitura, você vai ficar espantado, porque a descrição desse trono vai ganhando uma dimensão que foge da sua percepção humana, porque disse que nele está alguém assentado, é Deus o Pai. No capítulo 5, capítulo seguinte, no caso do Apocalipse, é disto, e no meio do trono eu vi o Cordeiro assentado. Então já não está mais à direita, está no colo do Pai. Não, gente, vamos ler.
Aí vai agora abrir a igreja, em que há o Filho assentado à direita do Pai, 2 tronos, e vai se abrir uma igreja e diz: não, só tem um trono que é do Pai, o Cordeiro está sentado no seu colo, porque se o Cordeiro está no meio do trono, eu falei, continua lendo, que no meio do trono também existem 4 criaturas viventes, no meio. Você fala assim: como é que agora eu vou entender esse trono? Você não vai entender, porque você quer construir um trono literal, para pegar Deus e sentá-lo aqui, pegar o Cordeiro, colocado no seu colo, e 4 criaturas no meio de todo mundo, aquela bagunça. Trono quer dizer governo, quer dizer soberania. Basta você entender basicamente uma questão de ordem matemática. Quando os crentes dizem com acerto que Deus é onipresente, Ele é todo presente, ou Ele é presente em todos os lugares, o Cristo está dizendo que não pode haver nenhum espaço no espaço em que Deus não esteja. Deus tem que, por obrigação de sua natureza onipresente, preencher todo esse salão onde nós estamos, preencher a terra toda. E se existe um lugar, como dizem, chamado inferno, local, Deus tem que estar lá. Se não tiver, não é onipresente. Onipresença não é a possibilidade de estar, onipresença é estar. A questão de natureza matemática é: Ele é o infinito. Dizer que Ele é onipresente é dizer que Ele é infinito. E dizer que Ele é infinito quer dizer que tudo que existe no plano das coisas existentes são o grupo dos finitos. Então, todos os finitos, tudo que é finito, habita o infinito. Vocês concordam comigo que todo o infinito está dentro todo o finito está dentro do infinito? Do contrário, o infinito não é infinito. Então Deus, Ele perde essas dimensões espaço-temporais que nós queremos empregar nele. Você a partir de agora vai ter problema em orar, porque quando você orava, você fechava os olhos e imaginava um trono, e imaginava alguém assentado. Como é que você imaginava isso assentado? Cada um tem uma imagem que cria, a depender da criação, da escolinha dominical, dos textos bíblicos que leu, mas está sempre imaginando uma pessoa sentada. Eu costumo dizer: Deus não é um ser pessoal, pessoa é você. A palavra pessoa, entenda isso, a palavra pessoa é a palavra indivíduo. Vamos aprender isso. Isso aqui ajuda muito em muitas coisas. A palavra pessoa vem do latim persona. A palavra persona em latim significa máscara. A máscara, que é persona, que é pessoa, na sua origem, na sua raiz do latim, significa a máscara que o ator usava para encenar numa peça. Perfeito? Quando alguém vai encenar uma peça, ele tem que parecer com o personagem que ele está encenando e não com o ser que ele é. Aí usava uma máscara para descaracterizar a pessoa, o ser, a coisa, a pessoa. Não fuja do tempo pessoa, né? A máscara é a persona, a máscara. De modo então que persona e pessoa, dizer que Deus é um ser pessoal, quer dizer que Ele tem uma imagem peculiar com a qual Ele se apresenta a todos. Por isso que cada um de nós temos uma pessoa, nós somos uma pessoa. Porque essa pessoa, Alexandre, é uma máscara. Quem aqui conhece o Alexandre? Vocês conhecem o Alexandre? Vocês não me conhecem. Vocês conhecem essa máscara social que foi criada, que dá um trabalho para manter. Dá um trabalho para manter essa imagem que vocês têm de mim, que não sou eu. É só uma máscara. E nós
fazemos de tudo para não tirar a máscara, porque a máscara é exatamente aquilo que nós não somos e que a Escritura chama de ego. O ego não quer ser exposto. O ego quer ser preservado, guardado, querido, amado, preservado. Então, quando alguém fala mal de você, você ofende. Tocou na minha honra, na sua honra não, na honra dessa máscara sua, que não tem honra nenhuma. Por isso que nós temos que mentir para a sociedade, dizendo que nós somos uma coisa, sem que nós sejamos aquilo. É mentira. Você é para destruir, né? Deixando, e agora, como é que eu vou viver? Você vai viver nesse sofrimento. Um sofrimento. Porque se você começar a mostrar o que você é, todo mundo vai fugir de você. Ninguém quer o ser que você é de fato. Por isso, de vez em quando alguém sem querer deixa a máscara cair, que às vezes cai sem querer, a pessoa olha, pronto, aí começa o falatório. Fulano fez isso, fulano é isso. Aí começa todo mundo se afastando, falando mal, criticando. Por quê? Porque ninguém aceita o que o outro é. Quem está entendendo? Então eu disse, Deus não é um ser pessoal. Deus não é uma máscara. Tá bom, se nós não somos pessoa, de fato, em essência, somos o quê? Somos indivíduos. Agora, interessante que a palavra indivíduo, nós usamos para nos referir a alguém individualmente. Porque a palavra indivíduo ou individualmente tomou para nós um sentido totalmente oposto do que a palavra quer dizer. A palavra indivíduo quer dizer indivisível, aquilo que não se pode dividir. Ou seja, você, na sua natureza, faz parte do todo. Você faz parte do todo. Por que nós temos problema com a criação de Deus? Com a natureza? Por que matamos os rios, os pássaros, os animais, as pessoas? Por que nós estamos sempre dividindo, sempre batendo, sempre apanhando, sempre lutando uns contra os outros? Ora, porque eu me vejo como o eu que não pode ser tocado por nada. Eu não quero me integrar ao todo para que somente o todo tenha sentido. Deus, alguém pergunta, mas se Deus não é pessoal, ele é o quê? Ele é supra-pessoal. Você defender que Deus não é uma pessoa, não é você reduzir Deus, pelo contrário, você reduz a Deus quando o chama de pessoa. Dizer que Deus é supra-pessoal, onipessoal, ultra-pessoal, suma não, né? Você quer dizer o que com isso? Que Ele está para além de qualquer imagem, de qualquer do espaço, do tempo, está além de todas essas coisas. Você, na sua compreensão, despersonifica, porque não tem como mais você enxergar Deus como um objeto, uma coisa, um ser sentado no trono. Você concorda que se existe um ser sentado no trono, olhem para mim, e ele tem uma direita, uma esquerda, você traçou limites para ele, e portanto ele não pode estar lá, e nem do outro lado? Deus é onipresente. Tudo o que há existe nele. Quando a Bíblia fala de trono, fala do governo, do reino e da autoridade e da soberania. Isso é ler a Bíblia organicamente. Por isso que o próprio Deus, lá em Isaías capítulo 66, por meio do profeta Isaías, pergunta, questionando ao povo de Israel, dizendo: o céu, os céus, esse lugar onde vocês chamam, que vocês querem ir para lá, não tem? É o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Aí alguém fala assim: então conseguimos identificar. Se o céu é o trono, então o trono não pode estar no céu, porque o próprio céu é o trono. Sim ou não? Então agora não tem um trono mais no céu, é o céu que é o trono. E a terra, esse globinho velho que desse tamanhozinho, quase nada diante do universo, é o estrado dos pés dele. Se você entender que essas palavras são palavras absolutas, tomar o referencial denotativo dessas palavras,
você vai concluir que Deus é muito grande, grande demais, mas ainda é pequeno em relação ao universo. Porque se ele coloca os pés em cima da terra, a terra é suficientemente grande para conter os pés de Deus. E agora, como é que a gente faz? Então, quando ele diz, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, ele apenas está dizendo para você quebrar os paradigmas do tamanho de Deus. Ele quer dizer, eu sou infinito, eu estou para além da compreensão de todos vocês. Ou seja, não tem lugar que me caiba. Pergunte para, daqui a pouco eu volto para Isaías, mas pergunte para o próprio Salomão, que edificou o templo lá em Jerusalém. Quando Salomão vai dedicar a Deus esse templo, o que ele fala na sua oração? Falou, Senhor, eu dedico a ti esse templo, porém reconheço que nem o céu dos céus, nem os céus te podem conter. Olha como é grande esse Deus. E a palavra grande não cabe a ele, nós usamos porque somos homens, é o adjetivo que nós poderíamos usar, grandíssimo, enorme. Tudo são palavras meramente humanas para falar de algo que nós não temos nem ideia de como seja e do que é de fato. Só sabemos que ele é infinito. Isso vai descaracterizando, vai acabando, destruindo em nós essa visão, essa compreensão, espaço temporal das coisas. Ao ler a Escritura temos que quebrar isso aí. Então essa leitura que nós estamos fazendo da Escritura vai tirando esses paradigmas da criatura, do espaço, do local. É um templo, vamos avançando só para a gente poder fechar esse ponto. Estamos falando da leitura orgânica da Escritura, Por que entender o anticristo não como um indivíduo, mas como uma consciência em ação contra Deus, contra o Cristo de Deus? Por que entender o falso profeta não como um indivíduo, mas como uma mensagem? Por que entender Satanás não como um ser, mas como uma consciência? Simples, mas se você avançar um pouco mais, imagine vocês que a Bíblia declara, Êxodo 25, que Deus diz para Moisés, faça-me um santuário para eu habitar. Perfeito? Bem, se Deus pediu para fazer um santuário para ele habitar, parando aqui, a ideia que eu tenho é que aquele templo é suficiente para que comporte o ser divino dentro dele. Quando esse santuário feito por Moisés vem a ser o templo, Salomão diz, Senhor, nós fizemos o templo tudo certinho, as medidas, de acordo com a planta, está tudo certo, mas eu quero reconhecer diante do Senhor que esse templo não te cabe. Não te cabe por um simples motivo, porque nem o céu, nem os céus, nem o céu dos céus te pode conter. Logo, a própria Escritura vai se corrigindo. Na verdade, não vai se corrigindo, ela vai ampliando o sentido da revelação. Até que vem Cristo, E quando ele vem, e ele está ali, ele entra no templo, e ele expulsa os cambistas e derruba as mesas, e ele fala, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Vocês se lembram do texto? Foi pregado por Ian Anderson agora recentemente. E aí começa um problema, porque os fariseus e escribas, os sacerdotes, não podem aceitar aquela situação. Começa a questionar, quem lhe deu autoridade para fazer o que você fez no templo? Jesus fala, simples, para você saber quem me deu autoridade e com que autoridade eu fiz o que fiz, é simples, destruam esse templo, pode destruir, e em 3 dias eu o coloco de pé novamente. Aí piorou a situação, que aí começou a zombaria, Ora, 46 anos foram necessários para que esse templo se erguesse do modo como está. Como é que tu podes reerguê-lo em 3 dias? Aí o versículo 20 do capítulo 2 de João diz, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Logo, o santuário que Moisés fez, que virou templo, já não é templo, agora é humanidade. Olha como a Escritura vai ampliando, vai saindo dos elementos rudimentares para uma questão mais orgânica. Agora o templo que eles iriam destruir era o próprio corpo de Jesus, e o reerguê-lo seria a sua própria ressurreição. A partir daí tudo muda, tudo ganha um novo significado. Daí vocês vão encontrar
Capítulo 4 de João, quando a mulher samaritana pergunta onde devemos adorar, no templo em Jerusalém ou no templo em Gerizim? Jesus fala, nem em Jerusalém nem em Gerizim, porque o templo verdadeiro é no espírito humano. O espírito humano é que tem as dimensões da eternidade, e é no espírito que se deve adorar, e o Pai procura, portanto, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Razão porque então em Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado quando declarou, dentre outras coisas, mas sobretudo quando ele disse: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, lembrando ali as palavras do profeta Isaías. Ou seja, Deus não habita? Não habita, não tem como. Até porque, como está lá, né, citando no caso o texto de Isaías, Deus dizendo: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Aí você imagina, se o céu é o trono, a terra é o estrado dos pés, olha a pergunta, responda: que casa vocês me edificarão a mim? Quem é capaz de construir uma casa que caiba aquele que é de tão grande, senta nos céus e repousa os pés sobre a terra? Então o homem não tem condições de criar essa casa, tem? Não tem condições. Então, quando Estevão, falando de Isaías, disse: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, e no capítulo 17 de João, não é? Ou melhor, 17 de Atos, Paulo torna a repetir, agora falando aos pagãos, aos atenienses, aos gregos, ele diz a mesma coisa, conforme diz o profeta Isaías: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Deus não é servido por mãos humanas. Vejam como que vai ganhando dimensão orgânica aquilo que outrora era visto como coisa. Então tem gente até hoje falando do templo, dizendo: o templo de Jerusalém vai ser reconstruído, onde será colocada a imagem do anticristo. Bem, se a escritura como um todo chega ao ponto de dizer: não considere mais aquele templo e nenhum outro templo como templo santuário de Deus, quer dizer, até então podia-se considerar por causa da menoridade, da falta de consciência, da falta de entendimento. Mas agora, à altura do Apocalipse, ninguém mais deve considerar nenhuma casa, nenhum santuário, nenhum templo como sendo santuário de Deus. Já está revelado e dito que Deus não tem santuário. Perfeito ou não? Quando no Apocalipse diz, portanto, que far-se-á uma imagem da besta e será colocado no santuário de Deus, é uma afirmação. Será colocado no santuário de Deus. Aí então, para resolver o problema, eles têm que reconstruir o templo de Jerusalém. Ora, mas o templo de Jerusalém pode ser reconstruído 1 bilhão de vezes. Não é santuário de Deus. A Escritura declara que não é e nunca foi. E se um dia foi, o foi para os homens porque não sabiam. Agora que sabemos que nunca houve, não é e não será. Por isso que a imagem da besta será colocada dentro do santuário de Deus, que é o homem. E essa é a dimensão orgânica da coisa. Aí a pessoa continua: mas como pode uma imagem que alguém faz colocado dentro de mim? Vai me empalar? Vai me empalar com a imagem? Olha, é a mente do ser humano. Não, irmão, imagem não é escultura. É porque o homem foi feito à imagem de Deus. Essa imagem, para refletir o que Deus é, Satanás, ele quer fazer o mesmo, só que ele quer fazer agora colocando a imagem dele, para que você seja o reflexo dele, a expressão dele. Assim como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e diz: crescei, multiplicai e enchei a terra, o que significa que não tem nada a ver com fazer filho. Deus diz para crescer, multiplicar e encher a terra. Casa e vai ter filho, casa e tem que ter filho. Não fala assim o povo? Gente, crescer, multiplicar e encher a terra é encher a terra da expressão de Deus. Satanás, sempre imitador e invejoso, quer gerar a sua imagem dentro do homem. Quem está entendendo? E essa imagem gerada, que são
que é o mesmo sentimento que houve também no pai da mentira, Satanás, que uma vez cultivado, alimentado, regado, nutrido, ele vai se tornando a nossa expressão, perfeito? É exatamente agora o que se diz que todos, pequenos e grandes, devem adorar a essa imagem, adorar ao ego, ser um adorador de si mesmo, que é a grande mensagem do falso profeta. Portanto, é isso que nós chamamos de leitura orgânica. É compreendendo como essas imagens e figuras da Escritura são realidade de fato e não meras coisas que não nos dizem respeito. Perfeito, pessoal? Hoje nós avançamos só um parágrafozinho, né? Coisa interessante. Vamos ficar por aqui mesmo, tá? Página 52. Só falamos o parágrafo. Por sua vez, o discurso coletivo dessa consciência que se opõe a Deus e ao seu reino se chama no Apocalipse falso profeta. E a ação com os propósitos divinos, inspirada na consciência pela palavra do engano, chama-se anticristo. Mas também não tinha como ser diferente. 3 informações muito importantes que precisavam ser explicadas. Quando vocês leram esse parágrafo, vocês entenderam? Isso que estava aqui? Como foi dito agora? E agora que você ouviu, lendo, você entende o que está escrito? Está aí mesmo? Problema de quê? Leitura. O que significa isso? Que vocês têm que fazer o curso de leitura conosco. Nós temos um curso de leitura muito bom que ajuda a sair da caixinha.